Oi, gente, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho com 10 plantas para você cultivar dentro de casa. Separei essas 10 plantas, são plantas muito decorativas, pouco exigentes e de fácil cultivo. Começando com a planta número 1, a costela de Adão, essa planta belíssima. Essa é uma planta que cresce bastante, cultivo essa nesse pequeno vaso. E ela está maravilhosa, sempre saindo folhas novas. Amarrei para ela ficar mais compacta, porque é uma planta que cresce muito e ocupa bastante espaço. Como o meu espaço é pouco, então eu juntei um pouco as folhas. Para você ter uma planta bonita, saudável e bem desenvolvida, o ideal é que você use um substrato rico em matéria orgânica. Aqui eu acrescento esterco de curral, humus de minhoca, torta de mamona com farinha de osso. E a planta número 2, eu tenho a jiboia, essa planta belíssima, também de fácil cultivo. A jiboia é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa, se adapta a diversos tipos de ambientes. Vai bem tanto em um pequeno vaso como em um vaso maior. Também pode ser cultivada na água. E você tem a opção de cultivá-la como planta trepadeira ou como planta pendente. Aqui eu tenho um vaso de jiboia pendente. De qualquer forma, ela fica linda. É uma planta rústica, muito fácil de ser cultivada. E é muito fácil de fazer as mudas. A muda você faz através da estaquia do caule. Na minha opinião, é uma das plantas mais fáceis de ser cultivada, e sem contar que é uma planta muito decorativa. E a planta número 3, eu tenho a espada de São Jorge. Essa também é uma planta muito simples, ótima para dentro de casa. Na verdade, essa é uma planta que se adapta tanto à sombra quanto ao sol pleno. As espadas são plantas muito simples e pouco exigentes. Quanto à rega, deve ser feita a cada 15 ou 20 dias. É uma planta que não precisa de cuidados e você ainda tem a opção de cultivá-la na água. É uma planta que rende bastante, principalmente quando cultivada diretamente no chão. E a planta número 4, mais uma planta ótima para você cultivar dentro de casa. Eu tenho o Philodendron maioi. Gente, essa é uma planta bem simples no cultivo, uma ótima opção para você cultivar em um pequeno vaso. E é uma planta de crescimento rápido. E além de ser de fácil cultivo, o Philodendron maioi é uma trepadeira muito decorativa. Muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule. Essas mudas eu plantei recente aqui nesse pequeno vaso. E falando do substrato, eu uso a terra comum, mais esterco de curral. E quanto à adubação, não é uma planta exigente. Uma planta super tranquila. E agora vamos para a planta de número 5. Eu separei a Locásia Black, uma planta resistente, uma planta bem ornamental, perene, fácil de cultivar e que gosta de ambientes internos. É uma planta muito fácil de fazer muda. Rende bastante, ela emite bastante mudas. As mudas você faz através da divisão de touceira. Gente, olha o verso dessa folha, que interessante. Essa é mais uma planta perfeita para você cultivar dentro de casa, com a folhagem linda e de baixa manutenção. E quanto ao substrato, deve ser rico em matéria orgânica e o vaso deve ter uma boa drenagem. E a planta de número 6, mais uma planta excelente para você cultivar dentro de casa. Eu separei esse cingônio, uma planta muito bonita para alegrar e harmonizar seu ambiente. Se desenvolve bem em um pequeno vaso e você pode cultivar tanto como planta pendente ou como planta trepadeira ou até mesmo na água. De qualquer forma, ela se desenvolve muito bem. Cingônio é uma planta bem resistente, nada exigente, muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule. E é isso, gente, uma planta linda, fácil de cuidar, ótima para dentro de casa, portanto, excelente para você que está iniciando no cultivo. E a planta de número 7, mais uma folhagem ótima para você ter dentro de casa. Eu separei mais um filodendro, aqui eu tenho o Philodendron Birkin.
Uma planta de folhagem bem decorativa. Olha isso, gente, até parece que foram pintadas à mão. E essa é uma ótima opção para você que não tem muito espaço em casa, porque é uma planta bem compacta. Sem contar que é uma planta fácil de fazer a muda. A muda você faz através da estaquia do caule. Basta você cortar e plantar e rapidamente enraiza. E essa parte de baixo que fica no substrato solta novos brotos. Ou através da divisão de touceira. Essa é uma planta jovem, portanto ainda não soltou mudas. Eu considero uma planta de crescimento lento. E quanto ao substrato, deve ser leve, rica em matéria orgânica. O vaso deve ter uma boa drenagem. E quanto à adubação, não é uma planta exigente. E agora vamos para a planta de número 8, mais uma folhagem que eu super indico para você ter dentro de casa. Mais uma folhagem linda, bem compacta. O formato da folha lembra muito o formato da folha da costela de Adão. Aqui eu tenho o Philodendron minima. Gente, é uma planta linda e de crescimento rápido. Quando eu adquiri era bem pequeno, veio no pote 6. Daí eu passei para esse potinho maior, coloquei o tutor e usei um elástico aqui para prendê-lo no tutor. E olha como cresceu. E se não tivesse sofrido o ataque de lesmas, com certeza estaria bem maior. E quanto ao substrato, eu usei a terra comum, acrescentei matérias orgânicas no substrato, esterco de curral, torta de mamona com farinha de osso, humus de minhoca. Esse normalmente é o adubo que eu uso aqui nas minhas plantas. Às vezes eu acrescento a casca de banana triturada, a casca de ovo triturada também é ótimo para as plantas. E agora vamos para a planta de número 9, mais uma folhagem belíssima para você ter dentro de casa. Esse é mais um filodendro topíssimo com essa coloração incrível. O formato da folha lembra o formato da folha do guaimbê. Esse filodendro eu também considero uma planta de crescimento rápido. Aprecio o substrato leve, o substrato drenável, rico em matéria orgânica, não é exigente com rega. Uma folhagem linda para você ter dentro de casa e com essa coloração se destaca em meio às outras plantas. E como eu falei, o formato da folha lembra muito a folha do guaimbê, porém com a coloração diferente. No finalzinho do vídeo vou mostrar para vocês o guaimbê. E a planta número 10, mais uma folhagem linda para você ter dentro de casa. Eu separei essa Dracena fragrans, uma planta que além de muito decorativa, ajuda na purificação do ambiente. Essa eu cultivava na água, passei para esse pequeno vaso e ela está simplesmente maravilhosa. Essa Dracena também é de muito fácil cultivo. A propagação você faz através da estaquia do caule. Gente, essa é uma planta de resgate. Encontrei pedaços, sobra de poda de jardim na rua. Plantei e todas as estacas que eu plantei brotaram. Então, é uma planta assim de muito fácil cultivo e é ótima para dentro de casa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje mostrando essas 10 plantas topíssimas para você ter dentro de casa. E eu espero que você tenha gostado de ver as plantas e também das dicas. E você que gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Nos acompanhe lá no Instagram. E gratidão a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.